Brasileiros e brasileiras aí, pessoal, tudo bem? É, olha só, pessoal, eu vou meio que encerrar essa semana da consciência negra, porque eu não vou fazer mais nenhum vídeo, que realmente isso me custa muito tempo, cara. Infelizmente, tempo é uma coisa que eu ainda não tenho, não vai ser agora que eu vou realmente voltar para valer com o canal. Eu vou fechar com um vídeo que, e olha que tem muita coisa nesse período de consciência negra, cara. Porra, foi muita coisa acontecendo, cara, muito detalhe. Era lei, era deputado fazendo merda, era gente ofendendo. Tipo assim, dá pra falar de muita coisa, mas eu vou falar daquilo que eu acho que era importante e de vídeos que eu ainda não tinha feito. Porque muitos vídeos até que eu vi grandes youtubers fazendo esse período agora, e que eu já tinha feito até ano passado, opa, tirando onda agora. Então se você quiser dar uma olhada também no período de novembro no ano passado, você vai ver que muitas das coisas eu já tinha até comentado, né? Quando eu falei que o mês de novembro é o mês de bater no preto. Agora eu vou falar de algo muito interessante, que ainda está ligado à cota. Só que, vamos dizer que seria a parte 2. Por quê? A gente teve uma vitória. A gente conseguiu colocar um negro na faculdade. Uma bela vitória. E que ampliou de diversas maneiras. Não só ampliou no sentido de que você tem uma mão de obra mais qualificada, mas como também ampliou a consciência, porque o negro que entra na faculdade, principalmente faculdade pública, ele acaba se envolvendo em coletivos, ele recebe mais estímulos e acaba vivendo uma realidade que ele não sabia que vivia até então. E você vê esse discurso acontecendo diversas vezes. Eu cheguei a comentar rapidinho no final de um vídeo anterior, que a gente teve no último censo um incremento de 12 milhões de pessoas que passaram a se autodeclarar negras. E quando eu estava vendo uma reportagem, que foi até do G1, referente a esse assunto, das pessoas que responderam e tal, meio que as pessoas foram dizer que foram tomar consciência já depois da fase adulta, a gente com 60 anos, 30 anos, com uma colega às vezes de trabalho falando, mas tinha algo de comum que era na faculdade. Na faculdade a pessoa se, opa, ué, eu sou negão? Eu não tinha percebido. Ou seja, há uma conscientização, então melhora de certa forma. Então, vamos começar agora a realmente falar sobre o vídeo. Porque como a gente está tendo uma vitória, que foi essa inclusão através das cotas na faculdade, ou seja, não que seja somente isso, mas isso realmente foi o grande motor, né? Ah, detalhezinho antes de eu começar. Desculpa, gente. Eu acho que vocês conhecem o Joel Pinheiro, né, cara? Ele é Jovem Pan, hoje já está no My News, mas ele é um dos pensadores da direita que tem um destaque razoável, pelo menos no YouTube. Você vê bastante o Joel Pinheiro, e ele mudou a concepção, as ideias deles quanto a cota. Tipo assim, ele que era contra, não é mais contra, ele já está a favor, né, cara? Obviamente com alguma nuancezinha, algum detalhe ou outro, mas ele mudou porque os fatos mostraram que aquilo que se achava não aconteceu. E um que vem bombando muito na internet hoje, que é o Reinaldo Azevedo, que também mudou a opinião dele sobre cotas, cara. Isso para mim foi sensacional. Ou seja, é uma política que dá certo, comprovadamente dá certo. Então o que eu estou querendo falar agora? Tá, o nego já conseguiu ascender de maneira razoável no quesito faculdade. Qual o próximo passo? Ascender socialmente. O que se precisa? Entre aspas, na sociedade capitalista, dinheiro. E o que eu estou querendo dizer com isso? Emprego, trabalho. O negro ainda é subvalorizado no trabalho. Quando a gente fala de renda, a gente chega a ter, sei lá, metade da renda de uma mulher negra para um homem branco. Então, assim, surreal. O negro ele recebe menos, ele está menos nos cargos de gerência, diretoria, os analistas sênior. Assim, o negro não chega nessas vagas, muito pouco. E de maneira geral, ele até se insere no mercado de trabalho, mas sempre nas disposições mais baixas, né? Mais simples. É muito normal você ver o faxineiro, segurança, como o negro, e é muito difícil você ver ele numa diretoria, por exemplo. Isso mudou muito pouco, mesmo com essa inclusão, com esse aumento de cota, esse up que foi dado nos últimos 15 anos. Então, o que eu quero deixar aqui como mensagem, e que eu acho que muita gente vai falar sobre isso, imagino que pro ano que vem, olha eu de novo falando vídeo que vai muito youtuber aí que fala do mundo negro, sobre consciência negra, sobre o que é a negritude. Olha eu antecipando aí o que vai ser falado no ano que vem. Cotas nos empregos. Porra, é óbvio. Eu já defendi isso há muito tempo, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que é se dar inserção realmente no mercado de trabalho. De que forma?
Através da maneira fiscal, muito parecido, por exemplo, também através de leis que impõem uma certa quantidade com alguma troca, algum benefício, não necessariamente em dinheiro, não sei, pode ser tipo uma lei Rouanet, né? Não sei. Mas, por exemplo, uma empresa que tiver dentro da sua diretoria, dentro do seu quadro de diretoria, 30%, 20% que seja, mas 30% de diretores negros, ela vai ter direito a uma isenção de imposto, um valor X. Se fizer um pouco menos que isso, um valor menor. Se conseguir mais do que isso, um valor maior. Porque isso vai ser diretamente, isso impacta diretamente no lucro da empresa. E quando se fala de lucro, eles param de ver a cor, porque, tipo assim, antes do meu racismo, vem o meu bolso. Então, para uma empresa, se é mais vantajoso você ter pessoas negras, nesse sentido, ela contrataria mais. A gente vê aí as cotas que a gente tem para deficiente entrar no trabalho, a gente tem também o menor aprendiz, que são cotas, não é cota, mas entre aspas a gente sabe que é, né? São obrigações que ele tem que cumprir, né? E no caso do deficiente são de até 2%, de 2% a 6%, né? E que a gente vê que se não tivesse, eles não seriam inseridos no mercado de trabalho. E ponto final, não seriam. Porque não tem lógica do porquê eu vou contratar um garoto de 16, 17, de 15 anos, se ele não tem uma experiência que eu vou poder utilizar, né? E cobrar dessa mão de obra. Eu preciso ter um incentivo. Eu preciso que alguém me force a fazer isso. Daí surge o meu menor aprendiz. Para que eu vou contratar um deficiente? Alguém que vai me onerar mais, porque muitas vezes eu tenho que colocar uma rampa adaptada, construir um elevador, mudar às vezes a infraestrutura da empresa para poder ele utilizar não só a infraestrutura física, como também às vezes de sistema, adaptar algum sistema, um 2Vox, alguma coisa, para que aquele deficiente possa utilizar. E mesmo assim, com essa lei, que deveria dar uma evoluída, deveria ter uma coisa diferenciada, porque a gente sabe que, de modo geral, os RHs eles procuram a pessoa que às vezes é cega de um olho só, a pessoa que tem uma deficiência auditiva, né, mas está usando aparelho, vai procurar aquela deficiência dos males o menor. Ela perdeu, é amputada de uma perna, mas está com perna mecânica. Se possível, aqueles deficientes que você nem sabe que são deficientes, né? Tipo assim, não sabe visualmente olhando. Porque a intenção deles só estão contratando porque vocês me obrigam, senão eu nem contrataria. E nesse sentido, embora muita gente vai falar que é esmola, a gente sabe que não é. E eu estou dizendo bancando na boa, porque eu sei que assim que for feito daqui a 10, 15, 20 anos, quando for analisar, vão ver que, porra, por que a gente não fez essa idiotice antes, cara? Era tão óbvio. E eu vou falar que isso é óbvio no final. Aliás, eu vou falar logo, senão eu vou esquecer. Eu vou falar de estatística. O que é? É basicamente você ter uma amostra maior. Isso te dá uma maior confiabilidade das coisas. De certa forma é tipo isso. Você vai fazer uma seleção de futebol. Qualquer jogador brasileiro. Uau, porra, os 11 jogadores. Tá? Tu imagina que eu vou fazer um time muito bom, ok? Sendo que eu te boto uma restrição. Você não pode colocar nenhum jogador preto. Eu tô falando de preto. Aí tu já... tá bom, dá para fazer? Claro que dá, pô. Uma seleção excelente. Você não precisa ter jogador preto para ter uma seleção boa. Tem muitos jogadores brancos no Brasil, enorme, pô, gente pra caramba, um monte de profissional, dá para fazer. Mas aí você para e pensa, porra, eu sei que dá para fazer uma seleção muito boa, mas cara, se eu pudesse, em vez de ter uma amostra desse tamanho, com 50 pessoas, eu pudesse ter uma amostra com 100 pessoas, com certeza absoluta, o que eu poderia selecionar desses 11 seriam melhores jogadores. Eu vou poder botar, por exemplo, o Neymar. Não podia, agora eu já posso. Já melhorou minha seleção. Eu vou poder colocar, por exemplo, o Gerson do Flamengo. Já melhorou pra caramba, ajeitou o meio campo. Eu vou poder pegar o Bruno Henrique do Flamengo para poder botar... Ou seja, é óbvio, isso é lógico. Eu dei um exemplo que tipo assim, pra gente poder só expandir a cabeça, que a gente não vai falar de estatística ou coisa do gênero. O que eu tô querendo dizer aqui, se eu tenho uma amostra que é desse tamanho, 50%, é desse tamanho, e de repente eu viro 100, por que eu tô falando isso? Porque proporcionalmente no Brasil, embora o negro seja uma maioria, não é uma maioria esmagadora, é uma maioria, está acima de 50%, mas ainda está ali próximo. O que eu estou querendo dizer é que hoje em dia o mercado de trabalho, os RHs e os profissionais do RH, eles trabalham dessa maneira, com mais ou menos com uma margem, com uma amostra desse tamanho.
Por quê? Porque eles não conseguem ver em pessoas negras o potencial e a possibilidade de ser uma pessoa que vai ascender, ou de ser um gerente, um consultor, um sênior, um diretor. Então esse pessoal sai da seleção, embora ele esteja lá presente. Ele está na mesma salinha que todo mundo, só que na hora de selecionar você nem olha para ele, você não sabe sequer que eles existem. Então automaticamente a sua amostra, que poderia ser desse tamanho, ou seja, a chance de você pegar um cara muito bom, independente da cor, é muito maior do que você ter só esse pedaço aqui para você poder pegar. Aí realmente você vai pegar uma amostragem menor, né, cara? Obviamente a chance de ter um erro, uma falha, é maior. Entendeu? Então, nesse sentido, quando a gente cria uma cota para negros entrarem, eu estou falando de um contingente gigantesco, é como se de repente o mercado de trabalho pudesse abrir as portas para um monte de gente boa que arrebenta, mas que é sempre visto de maneira subalterna. Você não consegue ver ele como uma pessoa que vai gerir, que vai direcionar, que vai ter as visões dentro de uma empresa. E por não fazer isso, não selecionar pessoas negras, porque você já corta, porque o seu racismo estrutural não consegue mostrar que essas pessoas são boas, automaticamente você bota assim essa amostragem desse tamanho e vai acontecer que automaticamente você fazendo isso, você não está selecionando os melhores. Você pode até falar que seleciona bons candidatos, ok, mas quando você exclui muita gente, você não sabe se tem os melhores, porque às vezes a chance dos melhores estarem aqui, cara, é muito grande, é absurdamente grande. Se os negros são 50%, 56% da população do Brasil, cara, a chance de você, ao excluir um negro de uma seleção de um cargo mais importante, você exclui quase de metade de todo mundo, cara, a chance de você não pegar aquele profissional que ia ser, o que ia revolucionar a sua empresa, é enorme. Então, até nesse sentido, as cotas no emprego para os negros seriam muito boas. E não só para os negros que eu falo no sentido da empresa, porque ela vai lucrar mais. Nos Estados Unidos isso aconteceu ainda na década de 60, um pouquinho depois, né? Acho que começou em 60, mas principalmente com Nixon, que basicamente só não tinha nome de cotas, né? Mas eram políticas afirmativas, onde o governo lá patrocinava, dava uma condição um pouco melhor para os negros poderem entrar lá, meio que você contratava minorias. E isso facilitou, você deu uma possibilidade de ascensão. É como eu falei, não é nada surreal você ver um filme, uma série, você vê, sei lá, Eu, a Patroa e as Crianças, onde existe um negro rico com uma família rica. Você vê isso muito em séries e filmes, entendeu? Uma sociedade negra, né, entre aspas, né? Um Greenleaf da vida, né? Onde você vê que os negros conseguiram ascender. Isso aqui não é normal no Brasil. Aqui é surreal. A gente tem muito mais preto proporcionalmente falando que os Estados Unidos, mas a gente não consegue fazer uma classe média, vamos dizer assim, de média alta, né? Então, nesse sentido, seria muito bom, economicamente é muito bom, deu certo lá, assim como as políticas afirmativas. A gente copiou as políticas afirmativas fazendo cota na faculdade, só está falando fazendo os empregos. Com certeza a gente teria um retorno extremamente garantido, porque a gente vai estar selecionando uma amostra muito maior de profissionais para escolher eles dentro das áreas, entendeu? Então, os RHs de empresas que fazem seleção, infelizmente, eles estão aculturados dentro da nossa estrutura racista. E, automaticamente, como eles reproduzem isso, quando eles vão ver um homem branco de terno, eles pensam num consultor executivo. E se o cara for negro, ele acha que o cara é segurança. Entendeu? Então, é meio complicado, cara. Eu vou agora encerrar o vídeo. Olha, muito obrigado a todo mundo que assistiu, que curtiu, que compartilhou, que principalmente deixou os comentários. Eu respondi todo mundo. Se eu não responder, alguém pode me cobrar que eu vou responder. Vou ficar um tempo sem fazer vídeo, né? Muito obrigado e sabe-se lá o dia que eu volto. Agora a surpresinha ficou para o final. Eu vou deixar aqui um vídeo pequenininho, mas que vai sintetizar tudo o que eu disse e que você vai entender a importância de você ter cota também no emprego, para que a gente realmente consiga uma sociedade mais igualitária. Fui.
terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.